máscara. Vai começar, vai sair. Vai começar. Tá máscara quente pra caramba. A bafo sua. Isso aqui tudo suado. Câmara Municipal de Pinheiral, 2 de março de 2021, 7ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Carina Valim Pires, Demóstenes José Nunes Paulino, Jordácio Elias Mendonça, José Augusto dos Santos Cardoso, Leonardo Sergino Cabral, Leonardo Francisco de Barro, Luiz Carlos da Silva, Marco Antônio Pereira, Mário Arthur Franco Garcia. Havendo quórum regimental, declaro instalados o trabalho e coloco em discussão a ata da 6ª sessão ordinária realizada no dia 1º de março de 2021. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e determino o senhor secretário que leia o expediente. Indicação número 022/2021. Carina Valim Pires, vereadora com assento nesta colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que, junto à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, promova a implantação de um redutor de velocidade, quebra-mola, na Avenida Newton Pena Botelho, nas proximidades da entrada do loteamento Pôr do Sol e do posto de gasolina local. Isso de acordo com as condições do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 1997, e a respectiva resolução do CONTRAN sobre a matéria. Justificativa. A presente proposição fundamenta-se na necessidade da implantação de um redutor de velocidade, uma vez que os motoristas têm aplicado altas velocidades em seus veículos ao passar pela localidade. Nota-se que no aludido trecho há um grande fluxo de entrada e saída de veículos, sendo necessário evitar a ocorrência de novos acidentes ou colisões, como já ocorrera recentemente. Vale frisar que após a colocação da lombada é necessário que o Departamento de Trânsito indique corretamente o obstáculo com placas e sinalização de solo para a correta orientação dos motoristas. Sala de Sessões, 2 de março de 2021, vereadora Carina Valim Pires. Indicação 030 de 2021. Carina Valim Pires, vereadora com assento nesta colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja realizada a restauração e manutenção de toda a calçada localizada na extensão da Rua José Breves, no bairro Centro, altura da Igreja Católica Matriz. Justificativa. A presente proposição fundamenta-se no estado de precariedade em que se encontra a referida calçada, tendo em vista que a mesma possui inúmeros buracos que estão impossibilitando a passagem dos pedestres e os expondo ao risco de quedas e torções, haja vista que o grande fluxo de pedestres que aumenta consideravelmente em dias de eventos religiosos. Pelos fatos acima expostos, provoca-se a Secretaria Municipal de Serviço Público para que, em caráter de urgência, adote as medidas cabíveis no sentido de promover os serviços acima mencionados. Sala de Sessões, 2 de março de 2021, vereadora Carina Valim Pires. Indicação 031 de 2021.
Demóstenes José Nunes Paulino, vereador com assento nesta colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público, seja promovida a desobstrução do bueiro localizado na Rua B, ao lado do Campo do Oriente. Justificativa. Sabemos que o município de Pinheiral, assim como outros municípios do Brasil, sofrem com o problema da junção da drenagem das águas pluviais com o esgoto das casas na mesma rede. Essa situação, além de representar um agravamento ambiental, pois impede o tratamento do esgoto, também se torna uma catástrofe em dias de chuva forte, pois os bueiros ficam sobrecarregados e acabam retornando o esgoto para as residências. Diante de tais problemáticas, é imperioso que a limpeza e desobstrução do referido bueiro seja realizada com a maior brevidade possível, a fim de preservar a saúde e qualidade de vida da população que reside e trafega por essa região. Sala de Sessões, 2 de março de 2021, vereador Demóstenes José Nunes Paulino. Indicação número 032 de 2021. Jordácio Elias Mendonça, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja realizada a chamada Operação Tapa Buraco, na Rua 6 do bairro Cruzeiro 2. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se pela precariedade em que se encontra a Rua 6 no bairro Cruzeiro 2. Na localidade podemos identificar uma série de buracos, claramente responsável pelos riscos de acidente, já que em vias nesse estado é muito comum que os veículos necessitem desviar dos buracos, podendo causar colisões ou mesmo atropelamentos, além dos desgastes dos veículos. Dessa forma, se reforça a necessidade que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, promova a Operação Tapa Buracos na extensão da rua, a fim de conferir mais segurança à população do bairro Cruzeiro 2, hoje carente de serviço dessa natureza. Sala de Sessões, 2 de março de 2021, vereador Jordácio Elias Mendonça. Indicação número 033 de 2021. Leonardo Francisco de Barros, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja realizado o serviço de revitalização da Praça Central, localizado na Rua Siqueira Campos, conferindo nomeação ao aludido patrimônio com o nome de Praça Mozart Pires. Justificativa. A presente proposição justifica-se pela necessidade de promover a revitalização da Praça Central, localizada na Rua Siqueira Campos, e também de nomeá-la como Praça Mozart Pires. O local se encontra com vários pontos deteriorados, havendo assim a urgente necessidade de uma reforma. Registra-se também que nessa oportunidade, que a praça não possui nome e foi sugerido pela própria população local que a mesma fosse nomeada com o nome do senhor Mozart Pires. Mozart Pires, popularmente conhecido como senhor Santinho, foi morador da referida rua desde que chegou em nossa cidade. Casou-se e criou seus filhos no mesmo endereço, sendo de grande valia a aludida homenagem. Sala de Sessões, 2 de março de 2021, vereador Leonardo Francisco de Barros. Indicação número 034 de 2021. Leonardo Sergino Cabral, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que, conjuntamente à Secretaria Municipal de Obra, promova a instalação de refletores no campo de grama sintética no bairro São Jorge. Justificativa. O campo de grama sintético do bairro São Jorge corresponde a um dos melhores campos do nosso município, já tendo sido palco de diversas proposições por colegas parlamentares dessa casa. Nessa oportunidade, todavia, a população clama por um novo investimento no que tange à instalação de refletores no local. Boa parte das atividades de lazer realizadas no campo são feitas no período noturno, de modo que a baixa visibilidade dificulta os treinos. Dessa forma, a instalação de grandes refletores, aliada com a manutenção necessária, será capaz de conferir à população local maior segurança no desempenho das atividades esportivas deste campo, tão importante à população pinheiralense. Sala de Sessões, 2 de março de 2021, vereador Leonardo Sergino Cabral. Requerimento número 015/2021.
José Augusto dos Santos Cardoso, vereador com assento nessa colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja reiterada a correspondência legislativa ao excelentíssimo presidente do Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro, o DETRO, solicitando que envie cópia a essa casa do contrato de concessão mantido com a Aviação Pinheiral, uma vez que compete à autarquia a concessão, permissão, autorização, regularização, planejamento, coordenação, fiscalização, inspeção, vistoria e administração dos serviços intermunicipais de transporte remunerado de passageiros por veículos automotores. Justificativa. Devido ao grande número de questionamentos da população do município de Pinheiral em relação à referida empresa de ônibus, faz ser indispensável a verificação dos termos do contrato de concessão do serviço público mantido com o governo do Estado. O presente requerimento visa averiguar os direitos e deveres da empresa em questão, bem como os direitos dos cidadãos do nosso município, pois os conhecimentos desse aspecto solucionarão inúmeros e pequenos problemas. Outro ponto também de ser verificado no solicitado contrato de concessão é o relacionado de base de cálculo dos valores das passagens, os quais os munícipes muito reclamam. Cumpre registrar que tal solicitação já foi pleiteada pelo vereador, autor da presente proposição, no ano de 2009, através do requerimento 01 de 2009. Câmara Municipal de Pinheiral, 2 de março de 2021, vereador José Augusto dos Santos Cardoso. Em discussão o requerimento. Pela ordem, senhor presidente, vereadores que compõem esta colenda da Casa de Leis, população que nos prestigia de sua residência, o intuito desse requerimento é para abrirmos a caixa preta que existe no DETRO em relação à Aviação Pinheiral. Essa empresa que tanto maltrata a nossa população quando é relacionado ao transporte de passageiros. Deixar bem claro que esse requerimento, hoje aqui solicitado nessa Casa de Leis, é pela precariedade do serviço prestado pela Aviação Pinheiral, pelos recorrentes atrasos e principalmente pelo absurdo da passagem de ônibus entre Pinheiral e a cidade de Volta Redonda. Deixar bem claro, salientar que em momento algum é um requerimento que visa denigrir a imagem do profissional que trabalha na empresa. Para você trabalhar, você também tem que ter condições de trabalho. E a Aviação Pinheiral não oferece essa condição de trabalho para o profissional e principalmente para aquele que mais necessita, que é a nossa população de Pinheiral. Então, senhor presidente, o motivo desse requerimento hoje, pedido da cópia do contrato de concessão, é abrir a caixa preta que existe lá, aquela corrupção que se instalou no estado do Rio de Janeiro por conta desses desgovernos que passaram anteriormente e agora, na direção de Cláudio Castro, um governador atuante, voltado não só para a capital do Rio, mas também para todas as nossas cidades. Com certeza, juntamente com o corpo técnico do DETRO, com o diretor de transporte do estado do Rio, querem fazer a diferença em prol da cidade de Pinheiral e dos outros municípios. Então, eu tenho a convicção que hoje a Câmara de Pinheiral, essa legislatura, os vereadores que compõem essa colenda Casa de Leis, vai dar uma resposta para esses empresários que não respeitam em momento algum o direito do cidadão pinheiralense. Empresário esse, doutor Gustavo, que muitas das vezes as pessoas têm medo de falar. Eu não tenho medo de falar, muito pelo contrário, porque eu sou uma pessoa que sempre cobrei, sempre lutei, desde 2009 incansavelmente, mas nós esbarramos lá, quando nós íamos na Alerj, pedir ajuda lá para os deputados, para falar da questão do transporte público. Quantas vezes eu procurei o Albertasso para falar com ele, e ele dizia que eu era maluco, dizia que não tinha como conversar, e olha aí o que aconteceu. Isso é um caso, e iria ser licitada todas as linhas em maio de 2016, mas por cargas d'água o governador Pezão exonerou o secretário de transportes, para não licitar o diretor do DETRO, o secretário de transporte, para não licitar as linhas
intermunicipais, causando esse absurdo e essa aberração em todo o estado do Rio de Janeiro quando o assunto é transporte público. Então, a cidade de Pinheiral, a partir de hoje, com a aprovação desse requerimento, faz um marco em prol da luta em defesa da população e da melhoria do transporte público. E, com o contrato em mãos, nós vamos, junto com a frente parlamentar, lutar pela redução do valor da passagem entre Pinheiral a Volta Redonda, com embasamento técnico, senhor presidente, porque existe um valor modal entre linhas limítrofes, e Pinheiral e Volta Redonda são linhas limítrofes. O que acontece é uma artimanha de burlar o sistema, onde a linha não é Pinheiral a Volta Redonda, é Pinheiral Ponte Alta. Então nós vamos reivindicar a redução. Se vai de Pinheiral para Amaral Peixoto ou para a Vila, que esse valor seja o valor modal. Agora, se for até Ponte Alta, que continue esse valor, mas o direito do cidadão seja mantido e seja respeitado. Então, gostaria de contar com o apoio de todos os vereadores desta colenda da Casa de Leis para fazermos história em prol da população de Pinheiral e agradecer ao governador do estado do Rio de Janeiro, ao novo secretário de Transporte, presidente do DETRO, que está acampado nessa luta aí por Pinheiral e por todo o estado do Rio de Janeiro, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação o requerimento. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente. Eu convido o vereador Leonardo Francisco de Barros para que faça o uso da palavra na tribuna por 10 minutos. Boa noite, companheiros vereadores, companheira vereadora. Boa noite à população de Pinheiral que nos acompanham nessa sessão. Hoje, presidente, eu estou nessa tribuna com motivo de muita felicidade, trazer boas notícias para a nossa cidade. Eu acho que é muito gratificante poder subir nessa tribuna para dar boas notícias, principalmente para falar de conquistas. O vereador Cardoso esteve aqui semana passada falando da FAITEC, que foi uma conquista também muito importante para a cidade. E hoje eu e Léo da Saúde temos uma notícia para a cidade, que nós conseguimos intermediar, junto com o deputado federal Felício Laterça, a aquisição de 5 respiradores para o Hospital de Pinheiral. O Hospital de Pinheiral não possuía nenhum respirador próprio, os 4 que tinham lá eram alugados, e agora o Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa terá 5 respiradores novinhos, de alta qualidade, para atender a nossa população. Nós esperamos que a população não precise utilizar, mas se precisar, a gente está aqui pronto para atender a população com qualidade, com respeito e com uma saúde decente. E aí eu quero agradecer muito ao meu companheiro, vereador Léo da Saúde, por essa parceria, por confiar no nosso trabalho, no nosso mandato. Eu tenho certeza que essa é só a primeira de muitas conquistas que nós estamos trazendo para a cidade, em parceria com o deputado federal Felício Laterça. Agradecer ao prefeito Ednardo Barbosa, que nós temos que respeitar a hierarquia. E aí quem teve que assinar o ofício, fazer todo o processo, foi o prefeito Ednardo Barbosa. E quando nós estivemos lá, eu e Léo da Saúde, o prefeito ficou extremamente feliz com a notícia dessa aquisição e na mesma hora assinou o ofício e entregou nas mãos do assessor do deputado. E em menos de 15 dias o respirador está chegando para a nossa cidade. E agradecer, é claro, o deputado federal Felício Laterça, que mesmo sem nos conhecer e sem conhecer a cidade, logo no primeiro encontro acreditou no nosso trabalho, acreditou na nossa palavra, acreditou na nossa cidade, abraçou a nossa cidade, que é o mais importante, e cumpriu com a sua promessa de mandar os respiradores para a gente. E também dizer que hoje chegou os 5 respiradores fixos, mas ainda tem 5 móveis que irão chegar para poder também atender as ambulâncias e o serviço móvel da nossa cidade. Então é uma grande conquista para a cidade, é uma grande conquista para a população e é uma grande conquista, sem dúvida, para o nosso mandato. Isso mostra o compromisso do nosso mandato com a nossa cidade, o compromisso do nosso mandato em sempre estar construindo, sempre somando força, sempre em parceria com essa casa, com o Poder Executivo, com os deputados. Aonde tiver recurso, aonde tiver oportunidade, nós estaremos fazendo parcerias e buscando para ajudar a nossa cidade. Vereador, uma parte? Pois não, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite a todos que nos assistem aqui da Câmara e de suas casas através do canal Facebook.
eu queria reiterar esse pedido de agradecimento seu, primeiramente a você, vereador, pela parceria e cumplicidade sempre, de ter confiado a mim, uma pessoa que nunca se envolveu no meio político, confiar a mim, todo esse seu conhecimento que você tem. Queria agradecer e parabenizar ao mesmo tempo o prefeito Edinardo, que hoje completa mais uma primavera, junto com a sua filhinha Liz, que Deus abençoe a vida dos dois. E queria parabenizar o nosso deputado Felício Laterça, que através dessa parceria que a gente vem construindo, ele viabilizou 5 respiradores fixos para o nosso município, que é um município pequeno, que a gente sabe que a nossa luta é muito grande, e em contrapartida, já deixou agendado 5 móveis que vão vir para a gente. Esses respiradores, eu tenho a certeza que não resolvem o nosso problema do Covid, mas ele traz proteção para a nossa população. A gente tem a garantia que, se porventura algum paciente precisar, nós temos lá mais 5 respiradores. Então, a parte que eu pedi com o senhor, vereador, é só para agradecer mesmo, primeiramente a Deus e Nossa Senhora, por ter nos proporcionado esse encontro, vereador com vereador, com o nosso deputado Felício Laterça, e dizer para a nossa população que a parceria só está começando. Vem coisa boa por aí. Muito obrigado, vereador. Obrigado pela parte, vereador. E dando continuidade ainda, eu quero aproveitar a oportunidade de estar na tribuna para poder falar também sobre um projeto que nós começamos semana passada na cidade e vamos dar continuidade ao longo do ano, que é o projeto Léo Barros nos bairros. Eu tive a oportunidade de começar pelo bairro Paraíso semana passada, onde foi um sucesso o projeto, fizemos mais de 20 atendimentos, olhando no olho da população, e amanhã eu estarei no bairro Parque Maíra também, onde eu tenho certeza que seremos bem recepcionados pela população, e vamos estar lá para poder olhar no olho de cada um, ouvir a demanda da população e tentar ajudar naquilo que está dentro das nossas atividades como vereador. E também dizer aqui, presidente, aproveitar para poder falar de um projeto que vai entrar em pauta logo em seguida, que é o projeto que eu coloquei aqui nessa casa, que é o projeto que estipula a multa para quem furar a fila da vacinação do coronavírus. Esse projeto ele vem para poder intimidar e para poder inibir aqueles aproveitadores que nesse momento de crise, num momento tão triste como esse, querem levar vantagem em cima da população, querem levar vantagem de alguma forma. Então esse projeto é um projeto muito importante, para que a gente possa cumprir o calendário estipulado pela Prefeitura, né? Ajudar o prefeito e o secretário Everton nessa fiscalização, que a gente sabe que é muito difícil fiscalizar tudo ao mesmo tempo. Então, o nosso papel aqui é ajudar a fiscalizar e impedir que esses aproveitadores, pessoas de má fé, aproveitem desse momento para furar fila e levar vantagem. Esse não é o momento de levar vantagem, não é o momento de querer ser melhor do que ninguém. É o momento de somar força, um momento de compaixão e de amor ao próximo. Presidente, do mais, muito obrigado pela oportunidade e tenham todos uma boa noite. Obrigado. Convido o vereador Jordaço, que faça uso da palavra, 10 minutos na tribuna. Bom dia, vereadores, bom dia, público presente, bom dia, pessoas, boa noite, pessoas que acompanham a gente pelo canal Facebook. Queria pedir aqui, se rápido, 2 minutos, permissão para falar sentado da mesa com o presidente, para poder falar sobre que hoje é aniversário do nosso prefeito, né, municipal, Edinardo Barbosa. Queria desejar meus parabéns para você, Edinardo, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Você já mostrou que é capaz de conduzir essa cidade com toda força e vigor, né? E já falei isso para o senhor, que o senhor vai chegar muito mais altos escalões, eu tenho certeza disso, e que Deus te ilumine, te dê muitos, muitos anos de vida e te dê sabedoria nesses mais 4 anos aí de prefeito de nossa cidade. Deus te abençoe, prefeito Edinardo. Não havendo matéria para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 05 de 2021, de autoria do vereador Mário Arthur Franco Garcia, que regulamenta a reserva de cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência e determina outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado por 8 votos a 0. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 07/2021, de autoria do vereador Jordato Elias Mendonça, que reconhece e declara o Grupo de Evangelismo e Ação Social Resgatando Vidas de Pinheiral, instituição e utilidade pública nacional. Em discussão. Boa noite mais uma vez, presidente. Boa noite, vereadores, público presente, pessoal que acompanha a gente pelo canal Facebook. Ontem já foi, votado já em primeira linha aqui, agora em segunda discussão e votação desse projeto. Tenho certeza que vai passar pela segunda votação. Agradecer vocês, vereadores, de estar votando comigo nesse projeto Resgatando Vida, porque, como falei aqui ontem, é um projeto interessante, é um projeto que vai resgatar a vida na rua, né? Hoje a gente tem um imenso prazer, pessoas do Rio de Janeiro que ligam pra gente, de São Paulo, de vários lugares, falando que deixou as drogas, deixou o vício do álcool, estão nos seus empregos, estão casados, estão com família. Tem um que lá de São Paulo que liga pra gente até hoje, né, que a gente resgatou ele na rua lá de Volta Redonda, nas madrugadas. Então esse projeto é para englobalizar o sistema que tinha aqui em Pinheiral do Terra Clama, né, de minha autoria também. A gente vai ajustar junto com todos os pastores de todas as igrejas. Estive conversando com 2 pastores aqui hoje na Câmara. A gente vai ajustar esse projeto para abranger não só um título de igreja, né? O título de todas as igrejas, né? Porque no meio evangélico não existe título, né? Porque o bom é Jesus, a gente sabe que faz todas as coisas por nós. Então esse projeto é muito bom. Quero agradecer aos senhores vereadores, porque esse projeto eu tenho certeza que vai abranger, né? Como o Pinheiral Sem Droga também, que deu uma parada por causa da pandemia, por causa dos eventos. Então esse projeto vai ser interessante, de suma importância as pessoas, para a gente estar resgatando na rua aí, não só as pessoas, os jovens também de nossa cidade. Eu agradeço a todos. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão e Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, projeto de lei número 08/2021. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 08/2021, de autoria do vereador Leonardo Francisco de Barros, que dispõe sobre penalidades a ser aplicada pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica definida pelo Plano Nacional, Estadual ou Municipal de Imunização contra a Covid-19. É o relatório. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3 do artigo 69 do Regimento Interno. O presidente desta comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Prima facie, impende destacar que o pleito formulado nos autos do processo administrativo de número 08/2021 se apresenta viável, devendo, contudo, ser observados alguns cuidados, conforme se demonstra a seguir. Diante dos inúmeros casos de fraude na vacinação contra o Covid-19, o vereador Leonardo Francisco de Barros resolveu apresentar o projeto de lei número 08/2021, que impõe penalidade àqueles que não cumprirem a ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica definida no Plano Nacional e Municipal de Imunização. Segundo a proposta de lei, poderão incorrer nas penas tanto o agente público que aplica a vacina quanto a pessoa imunizada ou seu representante legal. Comprovada a irregularidade, as penas variam de 4 salários mínimos para os agentes públicos e 2 salários mínimos para casos de culpa a quem recebeu a vacina. Porém, a matéria também diz que em casos devidamente justificados, nos quais a ordem da prioridade da vacinação não foram observadas para evitar o desperdício de doses da vacina, as penalidades previstas não se aplicam. Sabemos que neste momento, no atual, não existe ampla disponibilidade da vacina no mercado mundial e o município deverá seguir criteriosamente o Plano Nacional de Vacinação e orientações da Secretaria Estadual de Saúde para a vacinação das primeiras remessas de vacina. Porém, é necessário seguir à risca essa ordem para conter a letalidade da doença.
Ocorre que, apesar da ordem cronológica da vacinação estabelecida, tem se tornado cada vez mais frequente a divulgação por todos os meios de comunicação de casos em que outros municípios de indivíduos que, valendo-se de privilégio, poder financeiro ou político, burlam a ordem estabelecida em benefício próprio ou de outrem, e por isso precisa ser coibido. Além das multas em dinheiro, o agente público deverá ser afastado de suas funções, podendo, ao término do processo administrativo, ter o contrato rescindido ou até mesmo ser exonerado. Já no caso do imunizado, ser um agente público com mandato eletivo, terá o direito de responder ao processo com direito ao ato contraditório, ampla defesa, mas além da multa, terá que sofrer outras sanções. Impressionantemente, muitas pessoas se aproveitam do seu poder de influência para sobrepor-se indevidamente aos hipossuficientes, furando fila na dinâmica vacinal, o que demonstra evidente descaso com a coisa pública, por que não dizer completa inadequação à capacidade de convivência social. O projeto de lei 25/21, de autoria do deputado Francisco Rodolfo, cita 3 novos delitos no Código Penal com o objetivo de punir as condutas de furar fila da vacinação e o desvio de vacinas e insumos médicos ou terapêuticos. Pela proposta, infringir a ordem de prioridade de vacinação ou afrontar por qualquer meio a operacionalização dos planos federais, estaduais ou municipais de imunização será punido com reclusão de 2 a 5 anos e multa. A pena será aumentada de 1/3 se o agente falsificar atestado, declaração, certidão ou qualquer documento público ou particular. Também terá punição maior a conduta de valer-se do cargo para em benefício próprio ou alheio, desobedecer a ordem de prioridade de vacinação ou afrontar por qualquer meio a operacionalização dos planos de imunização. Nesses casos, a pena será de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Incorrerá na mesma pena o funcionário público que, em condescendência, deixa de adotar as providências necessárias à apuração da inflação. A pena será aumentada de 1/3 à metade se o funcionário exigir, solicitar ou receber verba de caráter pecuniário ou vantagem econômica indevida. Ainda segundo o texto, desviar, confiscar ou subtrair qualquer bem ou insumo médico, terapêutico, sanitário, vacinal ou de imunização público ou particular de quem tem posse ou acesso em razão do cargo em proveito próprio ou alheio terá pena de reclusão de 5 a 15 anos e multa. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados, aguardando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois será encaminhada ao plenário da Câmara. Nessa segunda vez, atendidas as premissas erguidas acima, voto pela aprovação do pleito. Relator Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 2 de março de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 08/2021, de autoria do vereador Leonardo Francisco de Barros, que dispõe sobre penalidades a serem aplicadas pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica definida no Plano Nacional, Estadual ou Municipal de Imunização contra a Covid-19. Em discussão. Presidente, pela ordem. Como eu já defendi o projeto na tribuna, só para pedir aos companheiros vereadores que nos ajudem votando a favor do projeto. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 08. É o mesmo? É outro. É o outro aqui, peraí. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei número 011/2021. Relator. Luiz Carlos da Silva. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 011/2021, de autoria da mesa diretora, que altera a redação das alíneas A até M dos incisos 2
e a linha C a F do inciso 4, todos do artigo 1º da Lei número 485, de 16 de fevereiro de 2009, a fim de adequar os vencimentos ao mínimo nacional e determina outras providências. É o relatório. Ato contínuo, fundamentados no inciso 3 do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, verificamos que o mesmo versa sobre a atualização da remuneração dos servidores públicos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Pinheiral. Tal proposta justifica-se para evitar que o salário dos referidos servidores fiquem defasados frente ao aumento do piso do salário mínimo nacional. Portanto, além de obediência aos ditames legais, há de se ressaltar a relevância social da presente proposição, que irá beneficiar diversos servidores. Desta forma, voto por sua aprovação. Relator, Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 2 de março de 2021. Em discussão o parecer. Em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer. Comissão, Finanças e Orçamento. Referência, projeto de lei número 011 de 2021, relator, Leonardo Francisco de Barro. Relatório, veio a essa comissão para parecer e análise o projeto de lei número 011 de 2021, de autoria da mesa diretora, que altera a redação das alíneas A até M do inciso 2 e a linha C a F do inciso 4, todos do artigo 1º da Lei número 485, de 16 de fevereiro de 2009, a fim de adequar os vencimentos ao mínimo nacional e determina outras providências. É o relatório. Ato contínuo, fundamentados no inciso 3 do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averigo que esse se acha amplamente justificado e em ampla e perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, a meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Leonardo Francisco de Barros. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 2 de março de 2021. Em discussão o parecer. Em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 011 de 2021, que altera a redação das alíneas A até a M do inciso 2º e alíneas C até a F do inciso 4º, todos do artigo 1º da Lei número 485, de 16 de janeiro de 2009, a fim de adequar os vencimentos ao mínimo nacional e determina outras providências. Em discussão. Senhor presidente, pela ordem, sou totalmente favorável às questões, direitos dos servidores públicos. Então, voto favorável, mas assim, eu observo algumas questões aqui dentro da Casa de Leis e tem coisas que não dá, você tem que falar, você não pode ser conivente. Gostaria de antemão, falar com o presidente, reorganizando a questão salarial. Existem funcionários aqui dentro dessa Casa de Leis que merecem, e merecem muito, receber as gratificações. Agora, eu acho que nós temos também que fazer uma equiparação com os funcionários também da Prefeitura. Não é justo um vigia da Prefeitura receber um salário e o vigia da nossa Câmara Municipal receber mais de R$ 2.500. Qual é a produtividade, vereador Luiz Enfermeiro? Um vigia receber mais de R$ 2.500 aqui na nossa Câmara, no dia que houve um princípio de incêndio, onde estava o vigia? Ele não estava presente no local. Então, senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho ao cargo que Vossa Excelência ocupa, eu sei que nós estamos iniciando o mandato, assim, mas eu acho que o presidente, a mesa diretora, a qual eu confio e tenho uma afinidade muito grande, deveria rever desses funcionários da nossa Casa de Leis, principalmente de determinados cargos, para não extrapolarmos a questão dentro do município, principalmente no cargo de vigia, onde já presenciei diversas oportunidades do vigia não estar nessa casa. Inclusive liguei para Vossa Excelência
no dia do início do incêndio ali atrás, que ocorreu aqui no estacionamento da Câmara e onde o vigia estava. Não estava. Aí depois teve o descalabro de dizer que viram o meu carro sair em uma afirmativa para o presidente. O presidente, a gente sabe que é um homem muito justo, um homem correto, um homem do diálogo. A gente sabe que o primeiro procedimento ali era um processo administrativo, por não se encontrar no local. E tenho que destacar aqui o Jorge, que era o funcionário que estava na casa na hora, que entrou no meio do início do incêndio ali no estacionamento para apagar. E esse vigia recebe mais de R$ 2.500. Então, assim, são distorções que eu me perdoe a colocação, aproveitando para votar esse projeto, que eu acho que nós temos que valorizar os servidores públicos, não só da Câmara, agora aquele que trabalha, o que puder dar de gratificação de acordo com o empenho para melhorar a nossa cidade, sou totalmente favorável, sou o primeiro a votar. Aquele que trabalha, agora aquele que eu já presenciei em legislaturas passadas, a qual eu mesmo tive aqui quando eu fui presidente dessa casa em 2010, e esse vigia, por 3 oportunidades, não veio trabalhar, é inadmissível que continue recebendo mais de R$ 2.500 nessa casa de lei, senhor presidente. Então, gostaria aqui de deixar minha indignação relacionado a esse vigia. São 2. Estou direcionando a um que Vossa Excelência aí sabe o nome do referido, por já ter uma ficha disciplinar aqui bem bacana nessa casa de leis. Continua a discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Queria aqui também deixar aqui uma mensagem do meu amigo Ednardo Barbosa, que está fazendo aniversário hoje. Pessoa que eu considero muito, aprendi a gostar dele. Pessoa muito sensata, uma pessoa familiar, irmão, amigo. Que Deus dê muita saúde, paz, felicidade para ele, que continua fortalecendo essa carreira política que ele vem fazendo seu trabalho com honestidade, carinho com a nossa cidade. Ednardo, deixo aqui meu abraço, meu carinho que eu tenho por você. Que Deus te abençoe, você e sua família. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 8ª sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de março de 2021, às 18 horas. Uma boa noite a todos.